Olá, eu sou o professor Levi e nós vamos dar início agora ao nosso Simplesmente Direito Penal. E o que nós vamos ver hoje? Erro de tipo. Isso mesmo, nós vamos trabalhar hoje com o erro de tipo. Aonde está o erro de tipo na teoria do delito? Está dentro da conduta. Por quê? O erro de tipo essencial exclui o dolo e às vezes exclui culpa ou não. E o dolo e a culpa, eles estão integrados na conduta. Vamos lá. O que é um erro? O erro, ele é um vício de vontade. O agente pensa estar realizando um fato, mas na verdade está praticando outro que não foi desejado por ele. Agora, vamos lá. O que vem a ser um erro de tipo? O erro de tipo é a falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que ele está fazendo. Ele erra com relação ao que? Sobre dados principais do tipo, como por exemplo, os elementos, as elementares, as circunstâncias ou qualquer outros dados do tipo penal. É o conhecimento equivocado da realidade. Quais seriam um exemplo? Um exemplo bem bobão, mas só para a gente compreender. Um caçador que atira e acaba matando o seu colega de caça, depois que o amigo, sem avisar, se disfarça de uso para pregar-lhe uma peça. Em tese, ele praticou qual crime? Homicídio, algo muito comum que a gente vê aí nesse mundão de meu Deus. Agora, outro exemplo mais normal, a mulher que sai às pressas da sala de aula, por exemplo, e que por engano leva a bolsa da colega, a sua parceira, imaginando ser a bolsa sua. Em tese, qual o crime que ela praticou? Furto. Olha só que interessante. Qual é a distinção então entre erro de tipo e erro de proibição? Primeira coisa, o erro de tipo está dentro do fato típico, especificamente dentro da conduta. Há uma falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que ele está fazendo. Agora, o erro de proibição não há falsa percepção da realidade. O agente sabe o que ele está fazendo, mas desconhece a ilicitude da conduta. Acha que o que ele está fazendo não é crime, mas na verdade é o crime. É importante que se diga que o erro de proibição não exclui o fato típico ou conduta, mas sim a culpabilidade. Todos nós sabemos que estupro é crime, mas determinadas pessoas podem achar que tem direito de manter relação sexual com a sua esposa de maneira forçada. Por quê? Porque ele acha que é a esposa dele. É óbvio que esse é um exemplo discriminatório, óbvio, mas é só para você compreender que determinados tipos de pessoas acham que isso não é crime. Vamos continuar com vocês. Quais são as espécies de erro de tipo? São duas espécies de erro de tipo. Primeiro, o erro de tipo, chamado erro de tipo essencial, e o erro de tipo acidental. Vamos começar então com o erro de tipo essencial. Está previsto no artigo 20 do nosso lindo, maravilhoso, pomposo, porém sangrento Direito Penal. Diz o artigo 20, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos lá. Qual que é o conceito de erro de tipo essencial? Ocorre quando recai sobre dados principais do tipo penal, do crime, seja elementar, seja circunstâncias ou qualquer outros dados que agregue a determinada figura típica. Agora, o erro de tipo essencial, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o chamado erro de tipo essencial, inevitável, invencível ou excusável. Professor, que tanto de sinônimo? É isso aí, gente. É aquele doutrinador pé de serra que fica lá na serra vendo e pensando e criando sinônimos. E a gente tem que decorar.
Primeiro, erro de tipo essencial, inevitável, inexcusável ou invencível. Neste exclui dolo e culpa. Pensa aqui, se excluir dolo e culpa tem conduta? Não! Agora, por que exclui o dolo? Quais são os elementos do dolo? Elemento volitivo e elemento intelectivo, vontade e consciência. Então o dolo ele tem esses dois elementos, contudo o erro de tipo inevitável exclui a consciência do dolo. Agora, por que exclui culpa? Exclui culpa porque não há previsibilidade. O que é previsibilidade? É a possibilidade que a pessoa tem de prever um perigo, de prever o possível crime. Continuando com vocês, qual é um exemplo de erro de tipo essencial e inevitável que você nunca vai mais esquecer sobre isso? Olha só, imagine que o nosso rapaz chamado Buriquita, de 18 anos de idade, ele vai a uma boate por volta das 2 horas da madrugada, no qual encontra uma linda garota chamada Bela. Mais alta que ele, porque ele era meio pequenininho, né? Bebendo uma cerveja no balcão. Depois de algum tempo de conversa, convida a Bela para saírem da boate e ficarem no lugar mais íntimo, conhecido como motel. Depois de uma semana de relação sexual consentida, recebe uma intimação de um delegado, pois manteve relação sexual com menor de 13 anos, praticando o crime de estupro de vulnerável após relato de um pai indignado. O que aconteceu aí? Ele estava num bar, numa boate, melhor dizendo, onde só autoriza pessoas maiores de 18 anos. Ela tinha um porte físico de uma mulher feita. Ninguém sai perguntando qual é a sua idade, me dá a sua carteira aí que eu quero saber a sua idade. O fato é que ele manteve relação sexual. O que ele pode alegar? Erro de tipo essencial e inevitável. Exclui o dolo e também exclui a culpa. É óbvio, nós temos decisões do STJ e do STF a respeito disso. O erro de tipo, agora vamos lá. O erro de tipo evitável, vencível ou inexcusável. O erro de tipo essencial, evitável, vencível ou inexcusável exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo desde que tenha previsão legal. Agora, por que exclui o dolo? Óbvio, porque não tem consciência. Agora, por que não exclui a culpa? Porque existe previsibilidade, ou seja, a possibilidade de se ter uma diligência normal não praticar o crime. Vamos lá. Olha o exemplo de erro de tipo essencial evitável. Uma aluna que, ao ir à mesa do professor para tirar uma dúvida, por engano, pega o celular achando ser dela. Qual crime, teoricamente, ela praticou? O crime de furto. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Agora, ela praticou esse crime, ela desejava praticar esse crime? Óbvio que não tem consciência da parte dela. Então você tem que entender aqui que ela não responderá por este crime. É importante uma coisa que se diga, porque na parte final do artigo 20 ele diz assim, se tem que ter previsão legal de crime culposo. O crime de furto só pode ser doloso. Aí você fala, era evitável, professor, se ela tivesse uma diligência mínima, ela saberia que o celular não era dela. Certíssimo, desse jeito que nós devemos pensar. Mas agora, existe furto culposo? Não. Então ela não responde por nada. Como saber se o erro de tipo é evitável e inevitável? Olha, é evitável, pois se atuasse com diligência normal, não teria pegado o celular por engano. Neste caso que eu falei para vocês, exclui o dolo por ausência de consciência, mas responde por culpa, porque tinha possibilidade de saber. Agora, qual que é a conclusão? Ela não responde por crime algum. Furto, não existe furto culposo. Continuando com vocês. Como o juiz analisa para justificar se o erro de tipo essencial é evitável ou inevitável?
O saudoso Damásio cria a ideia do homem médio. Porém, a doutrina mais moderna entende que deve analisar o caso concreto e também deve analisar o grau de instrução, a idade do autor, bem como analisar as circunstâncias de tempo e lugar que o fato ocorreu. O erro de tipo acidental. Vamos lá. Vamos mudar, acabamos o erro de tipo essencial, agora vamos para o acidental. Distinção entre erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial, se você é uma falsa percepção da realidade. Se você avisar ele, o agente para imediatamente de praticar o crime. Pense na aluna que pegou o celular. Se eu tivesse na mesa e ela pegasse meu celular e falasse, esse celular é meu. Aí ela falou, nossa, professor, desculpa, me devolveria imediatamente. Agora, o erro de tipo acidental. Olha só, caso alguém avise ele, o agente conserta e continua praticando o crime. Professor, mas que interessante. Qual o conceito, então, de erro de tipo acidental? Ocorre quando recai sobre dados secundários do tipo aquilo que está ao redor do crime. Vamos citar dois exemplos aqui esporádicos para você compreender o tema. Furta sal ao invés de açúcar. É um dado que secundário do tipo penal. Tem exclui dolo, exclui culpa? Não! Hashtag o erro de tipo acidental não exclui dolo, não exclui culpa. Não exclui dolo e não exclui culpa. Então vamos lá. Mata fulano pensando que é Beltrano. Isso é um acidente, mas vai responder pelo crime porque não exclui dolo e também não exclui culpa. Qual a observação no erro de tipo acidental? O agente vai responder pelo crime normalmente. Agora vamos às espécies. Nós vamos ver cada uma delas. O que é um erro? Quais são as espécies de erro de tipo acidental? Sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a execução, sobre o resultado diverso do pretendido e sobre o nexo causal. Vamos ver cada um deles. Erro acidental sobre objeto, também conhecido como erro in objecto. Previsão legal. Não tem previsão legal. Erro sobre objeto. É a representação equivocada da coisa visada pelo agente, atingindo outra. Vamos pegar um exemplo aqui só para você compreender. O agente quer subtrair um relógio de ouro. Ele entra num lugar e vai tentar furtar relógio de ouro. Mas por erro de representação, ele acaba furtando um relógio de latão. Quais seriam então as consequências? Não exclui o dolo, não exclui culpa, não isenta o agente de pena. O agente responde pelo crime de furto. Agora, vamos lá. O agente nesse exemplo, é o que é discutível aqui. O agente nesse meu exemplo do furto, considera qual objeto furtado a nível de aplicação de pena. Aplicação de pena. O que ele queria, relógio de ouro, ou que ele efetivamente atingiu, que é um relógio de latão que custa nada. O objeto pretendido, ou seja, gente, o relógio de ouro conforme jurisprudência majoritária. Essa, inclusive, é uma resposta para concurso. Agora, pensa aqui um pouquinho com vocês. Zazar. Quem que é Zazar? É o Zaffaroni. O Zaffaroni aplica um princípio muito interessante, que é o princípio do indúbio pro réu. E ele diz as duas justificativas. Primeira, se não tem previsão legal, por que fazemos uma interpretação contra o réu? É muito interessante. Se o agente queria furtar o relógio de latão, mas acaba furtando o relógio de ouro, para Zaffaroni, responderia como se tivesse furtado o relógio de latão. Aplica o princípio do indúbio pro réu. Sempre a interpretação é para favorecer o réu. Para favorecer o réu. Esta é o pensamento de Zaffaroni. Continuando com vocês. Erro acidental sobre a pessoa. Erro in persona. Erro sobre a pessoa. Agora tem previsão legal. O artigo 20, parágrafo 3º diz assim, o erro,
quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Qual que é o conceito aqui? É a representação equivocada de uma pessoa que o agente quer atingir por outra. Ao invés de atingir a pessoa que ele deseja, acaba praticando o crime contra outra. Seria assim um exemplo bem comum, irmãos gêmeos. Então ele quer praticar o crime contra A, ele olha, pensa que é A, mas acaba praticando o crime contra B. Então olha o exemplo, fulano pretendendo matar o seu pai, coloca-se em posição para disparar no momento em que seu ascendente entra em casa. No horário de sempre, ao abrir a porta da entrada, fulano dispara contra quem entra, imaginando ser o pai. Logo percebe que atingiu o seu tio. Há um erro, o quê? Não há um erro de execução, mas de representação. Olha só, não exclui dolo, não exclui culpa, não isenta de pena. Significa que o agente responde pelo crime, porém considerando, aqui que pega, a qualidade da vítima virtual. Neste nosso exemplo, ele vai responder por quê? Por parricídio. Vai ter um caso de... vai ter uma agravante, do artigo 61. Vai ter uma agravante. O pai dele pode ir até no tribunal do júri, mas ele vai responder como se ele tivesse matado o pai dele, e não a vítima efetiva ou chamada vítima real. Continuando com vocês. Vamos que vamos! Erro sobre a execução. Aberratio ictus. Tem previsão legal? Sim, tem previsão legal. Erro na execução, quando por acidente, o artigo 73, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º, artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se o artigo 70 do Código Penal. Qual que é o conceito do erro sobre a execução, conhecido como aberratio ictus? O agente, por acidente ou erro do meio de execução, atinge pessoa diversa da pretendida, apesar de ter representado corretamente a vítima. Então, olha só, vamos pegar o exemplo? Fulano quer matar o pai. Atira em direção ao seu próprio pai, que conversava próximo a um tio. Por inabilidade, erro de execução, há uma inabilidade do atirador, acaba por atingir o tio. O cara é vesgo, o cara tem algum problema, a mira está equivocada. Não há erro de representação, mas erro de execução. Qual que é a consequência? Não exclui dolo, não exclui culpa, não isenta de pena, o agente responde pelo crime considerando a qualidade da vítima virtual e não a vítima real. Agora, observação final. Atingido também a vítima pretendida, resultado duplo, aplica-se o concurso formal de delito conforme o artigo 70. O que o artigo 70 fala? Quando a gente, mediante uma única ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica a pena de um deles idênticos ou mais grave, aumentado de 1/6 até a metade. Então, nesse caso aqui, teve 2 resultados. Vamos lá, continuando. Qual que é a distinção entre erro acidental sobre a pessoa e erro acidental sobre a execução? Vamos lá. Erro acidental sobre a pessoa, representação errada. Agora, erro sobre a execução, a representação é correta. Agora, erro sobre a pessoa, no ponto 2, execução certa. E agora, erro de execução, execução errada. Continuando com vocês. Espécies de aberratio ictus. Nós temos 2 espécies. Primeiro, por acidente. Cuidado aqui. E a outra aqui. Vamos lá. Primeiro, a letra A de amor. Por acidente, não há erro de golpe, mas desvio na execução, podendo a pessoa visada estar
ou não no local. Olha só, não há uma inabilidade daquele que quer atingir outra, mas desvio de execução. Qual que era o melhor exemplo? Então a pessoa, a namorada, está grilada com o seu namorado, quer matar ele. Ele coloca um explosivo no carro dele para matar o namorado. Todavia acaba entrando uma outra pessoa no carro e acaba explodindo o carro. Mata outra pessoa. A bomba, ou seja, o instrumento usado está perfeito, o golpe foi certeiro, contudo o acidente está no fato de atingir pessoa que não esperava. Agora, nós temos um outro aberratio ictus, que é o erro no uso do instrumento de execução, que é o mais comum. Aqui temos um erro de golpe, estando a pessoa avisada no local. Há uma inabilidade do agente, ele não sabe atirar, ele não sabe jogar a coisa. Então, por erro de pontaria, acaba atingindo, queria atingir o vizinho ou a vizinha, aí acaba atingindo outra pessoa, porque é ruim mesmo de tiro. Vamos lá, vamos continuar. Erro acidental sobre o resultado diverso do pretendido. Ele é o chamado aberratium criminis, ou aberratium delicti. Vamos, o artigo 74, ele vai falar a respeito disso. Mas vamos explicar aqui. O que é o conceito aqui? O agente por acidente ou erro de execução provoca lesão a bem jurídico diverso do bem jurídico pretendido. Você tem que entender que quando a gente fala em aberratium criminis, há um erro de crime. Ele quer praticar um crime, mas por erro ele acaba praticando o crime. Por isso que eu coloco na parte final aqui, ele quer atingir um bem jurídico, mas acaba atingindo outro bem jurídico. Vamos pegar um exemplo bem marcante aqui. Fulano quer destruir um veículo de Beltrano. O cara tem uma alta Ferrari, ele vai passar e todo vez ele faz barulho. Ele falou, vou atingir essa Ferrari, eu vou jogar uma pedra. Atira no automóvel uma pedra. Só que a hora que ele ia passando, uma Ferrari é uma Ferrari. Ele abaixa o vidro, a pedra pega no cara e rebenta a cara dele e ele acaba morrendo. Você viu que ele queria praticar o crime de dano, um crime menor, e acabou praticando um crime maior, bens jurídicos diversos. O que vai acontecer? Não isenta de pena. O agente responde pelo crime produzido diverso do pretendido a título de culpa. Então seria, por exemplo, um homicídio culposo. No exemplo anterior, o resultado pretendido, qual que era? O dano ao veículo da Ferrari. Quer atingir a Ferrari. Mas qual foi o resultado? A morte do motorista. Conclusão, o agente responde por homicídio culposo, conforme o artigo 121, parágrafo 3º. Agora vamos inverter. O agente, o que ele quer fazer? Ele quer atingir aquele cara que toda vez passa com a Ferrari na porta da casa dele, ele tá chato com aquilo. Ele pega e fala assim, eu vou jogar, que ele passa toda vez com a porta baixa, eu vou jogar a pedra e acertar na cara dele. E ele vai jogar a pedra para matar ele, porque eu não aguento esse cara mais. E ele joga a pedra. Quando ele joga a pedra, uma Ferrari é uma Ferrari. O vidro sobe imediatamente e atinge a Ferrari. Por qual crime ele vai responder? Tentativa de homicídio. Muito cuidado, porque ele quer atingir o crime mais grave, mas por uma circunstância alheia à sua vontade. A Ferrari sobe o vidro muito rápido. Circunstância alheia à sua vontade acaba atingindo outro bem jurídico. Então, cuidado, que o aberratium crime sempre parte de um crime menor e acaba atingindo o maior. Porque se a pessoa quer um crime maior e acaba atingindo o menor, haverá o quê? Tentativa. Nesse nosso caso específico, tentativa de homicídio. Se aplicar o artigo 74, a gente nada responderia. Olha que interessante. Quem que alertou isso? O Zaza, o chamado Zaffaroni. Agora, qual que é a distinção entre erro de execução e resultado diverso do pretendido? Vamos lá, vamos fazer um paralelo. Erro de execução, espécie de erro de execução, ponto em comum. Então, resultado diverso do pretendido, isso é um ponto comum. Ponto 2, vamos lá, erro de execução. O agente atinge bem jurídico pretendido, mas de pessoa diversa. Diferentemente do resultado diverso do pretendido,
o agente atinge bem jurídico diverso do pretendido. 3. No erro de execução, o resultado provocado é o mesmo do pretendido. Agora, o resultado diverso do pretendido, lá no ponto 3, o resultado provocado é diverso do pretendido. Continuando com vocês, erro acidental sobre o nexo causal, ou nexo aberratio causae. Não tem previsão legal. O que é o erro? O erro é sobre o nexo causal. O que de fato gerou o crime. Ele tem duas espécies. Letra A de amor. Erro sobre o nexo causal em sentido estrito. O agente, mediante um só ato, unidade de ato, provoca o resultado visado, porém em nexo diverso do esperado. Então imagine você que a pessoa vai empurrar alguém para morrer afogado sobre uma ponte. Um ato, pá, empurrou. Só que antes de ele, o desejo é esse, morrer afogado. Só que antes da pessoa morrer afogada, ele bate a cabeça numa pedra e depois o laudo cadavérico percebe que ele morreu não foi por estar ingerido, bebido água, mas foi por traumatismo craniano. Agora a letra B de bolo de chocolate. O erro geral. O agente, mediante condutas desenvolvidas em 2 ou mais atos, pluralidade de atos, provoca o resultado pretendido, porém com nexo diverso do representado. É muito comum, olha só, a pessoa mata outra, dá uma paulada, pá! Aí ele fala, vou esconder o corpo, enterra. Depois que acha o corpo da pessoa, faz o exame e faz o diagnóstico no qual ela respirou terra. Se ela respirou terra, ela morreu foi por asfixia e não por traumatismo craniano. É o caso, infelizmente, o caso Nardone, que é aquela criança Isabela. A madrasta pensou que apertou o pescoço dela, pensou que ela morreu por asfixia. Falou, agora eu vou jogar ela. E foi constatado que ela morreu por traumatismo craniano. Agora, a pergunta mega não exclui dolo, não exclui culpa, não isenta o agente de pena, o agente responde pelo crime pretendido efetivamente provocado. Ponto. Agora, qual é o nexo causal aplicado? Nós temos 3 correntes. Considera o nexo representado e não o nexo real. Segunda corrente é a que prevalece. Não considera um nexo representado, mas sim um nexo real, efetivo. E por último, indúbio pro réu. Para nós terminarmos com chave de ouro, o erro de tipo. O que é um erro de subsunção? É uma interpretação equivocada sobre o sentido jurídico da norma por parte do criminoso. Então, qual que seria um exemplo? Fulano falsifica cheque, desconhecendo tratar-se de documento público por equiparação. Então, ele sabe que falsificar cheque é crime, só que ele pensa que é falsificação de documento privado, mas na verdade é público. Ele é uma interpretação equivocada. O agente responde pelo crime praticado normalmente, podendo o erro servir no máximo como a atenuação do artigo 66. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais do erro de tipo essencial e acidental. Eu estou com você, eu sou o professor Levi e nós estamos aqui trabalhando com o direito penal porque nós entendemos que há simplesmente o direito penal. Até breve.